Olá, eu sou Cláudia Carnevale e estamos aqui no estúdio do CAESP com a nossa convidada, Viviane Palandi, para falar sobre um tema muito importante que a gente já vem discutindo com a professora Mônica Mume, do Laboratório de Convivência. Tudo bom? Boa tarde, tudo bem, Cláudia? Então, Viviane, gostaria que você contasse, compartilhasse aqui com o nosso público do Portal do Saber, como que foi a sua inserção, a respeito da justiça restaurativa, principalmente por um saber todo especial que você traz como atriz. Bom, primeiro agradecer, Cláudia, a oportunidade de estar aqui no Portal do Saber e compartilhar os saberes. Bom, acredito que muitos que estão e que vão nos assistir, ouviram a Mônica falar sobre as experiências dela no percurso com a justiça restaurativa. E eu estou no Laboratório de Convivência há um tempo já, aprendendo junto com ela sobre os princípios, os conceitos e a prática do fazer da justiça restaurativa. Então eu vou falar um pouco sobre como eu cheguei no Laboratório de Convivência e de como eu transito por vários desses saberes e também agora integrando os saberes da justiça restaurativa. Eu gosto sempre de começar a falar, quando vou dizer sobre a trajetória, falando da onde eu venho, da minha cidade natal, que é Santo Antônio de Posse, uma cidade próxima à região ali de Campinas, Rolambra, Mojimirim, Mogi Guaçu, Amparo. São cidades que eu já trabalhei muito na área teatral também, grandes amigos por lá. E eu venho então de Santo Antônio de Posse, uma cidade pequena onde mora minha família, e foi lá que floresceu muitos dos meus dons, algumas vocações, e uma delas o fazer teatral. Lá eu descobri o gosto pelo teatro e então jovem, com meus 14, 15 anos, comecei a descobrir essa potencialidade de estar em cena, de leituras e de uma diversidade que o teatro convida. Então eu comecei a sair da cidade de Santo Antônio de Posse, para ir conhecer outras cidades com grupos de teatro e comecei a ficar apaixonada pelo campo tão diverso que o teatro convida e fazendo mais amizades. Uma jovem que mora numa cidade pequena tem às vezes muitos anseios de sair e ir para uma cidade grande, Então eu senti muita vontade de sair de Santo Antônio de Posse para poder buscar uma outra formação de uma outra qualidade, que era estar numa escola, Já quando eu chego em Santo André, que eu vim para prestar a Escola Livre de Teatro, que foi onde eu me formei, antes da chegada em Santo André, eu viajei por muitos lugares, participando de muitos festivais, falando da minha cidade de origem, falando de Santo Antônio de Posse, falando do teatro e da fomentação que a cidade, quando eu participava do grupo de teatro lá, fazia. Então foi um percurso muito grande até chegar a fazer uma escola. E quando eu chego em Santo André, na Escola Livre de Teatro, eu descobri outras qualidades do fazer teatral, que é os processos colaborativos, que é estar em grupo, que é poder reconhecer a singularidade e estar aberta a transformações que o próprio processo de grupo convida. Desafios de convivência, mas dentro da Escola Livre de Teatro, eu reaprendi a qualidade de processos compartilhados, de processos colaborativos e também de como ganhar cada vez mais voz, poder ser uma artista atuante, Então, o teatro sempre foi algo que passeou pela minha vida e passeia muito, com muito amor. E quando eu saí da Escola Livre,
eu fui trabalhar com outras frentes que o teatro também oferece, eu fui experimentar ser diretora, eu fui experimentar ser assistente de direção, eu fui trabalhar com grupos onde eu auxiliei na preparação de atuação, fiz preparação de elenco, dirigi monólogos, dei muitas oficinas, tanto para jovens quanto para adultos e também terceira idade. E fui transitando por essas qualidades, né? Então, descobri muitos outros saberes dentro do fazer teatral. E neste percurso, e aqui eu deixo um depoimento mais íntimo, e é de muita alegria poder compartilhar isso, aos meus 13 anos eu desenvolvi uma doença chamada vitiligo. Não sei se muitos que estão nos ouvindo conhecem, mas é uma doença do sistema imunológico, né, uma falta de pigmentação que algumas células não produzem, uma proteína chamada melanina. Eu tenho uma grande porção de vitiligo no corpo e aí eu fui entrando em contato já com um pouco mais de clareza sobre o que essa doença me convidava na época a olhar, né, que era olhar para a minha saúde, né, como estava. Então eu fui compreendendo que eu precisava integrar junto com a arte algum novo saber que me ajudasse também a olhar para o vitiligo. A arte me convidou a ressignificar o vitiligo. E aí, então, eu fui buscar a massoterapia. Fui buscar no SENAC, na unidade Aclimação. Eu gosto de falar pelos lugares onde eu passei, ainda muito mais quando eu sou muito bem acolhida. Eu fiz uma formação de massoterapia durante 1 ano e meio e, fazendo o curso de massagens, eu descobri que quando alguém, né, se dispõe a ser um cuidador ou a ser uma cuidadora, pressupõe-se que esse cuidador e essa cuidadora cuida de si. E muitas vezes isso não acontece, né? E eu percebi que eu não estava sabendo cuidar de mim. Então foi um processo muito bonito poder fazer uma formação na área da saúde e ver como eu não estava cuidando de mim. Então foi um processo muito especial, muito profundo, dentro de um grupo também, onde eu revisitei outras qualidades de convivência, que daí não era um grupo de artistas, embora havia muita criatividade, mas era um grupo muito diverso que estava disposto também a olhar para si. Então eu aprendi outras qualidades. E dentro do curso de massoterapia, houve uma grande possibilidade de eu acolher uma reflexão que eu compartilho aqui, que é, sendo e me formando como massoterapeuta, necessariamente eu não precisava deixar de ser atriz, né? Eu não precisava esquecer os meus aprendizados da formação de atriz e que sim, eu poderia somar. Eu poderia falar de arte com saúde, poderia falar de saúde com arte. Claro que isso não é uma inovação. Se a gente trazendo na história, tem muitos artistas, muitos terapeutas que já trazem esse diálogo, mas era uma inovação para mim, né? Um espaço aberto para mim. Então eu também fui porta-voz dentro do SENAC de como poder interagir os ofícios e também falando sobre o vitiligo, né? E também olhando para doença com saúde. Então, um percurso muito bonito que tanto a arte, o vitiligo, a massoterapia foi auxiliando. Neste percurso todo, eu conheci as constelações familiares e me aproximei da constelação familiar junto com a Adeli Ferreira, que é uma querida amiga, ela é médica homeopata, e eu fui então conhecer um pouco mais sobre as constelações. A constelação vem de um alemão chamado Bert Helling, onde traz que
cada indivíduo possa olhar para as leis, para algumas leis. Eu não sou consteladora, eu tenho uma grande experimentação com as constelações, mas as constelações me ajudaram a olhar de que, para seguir o caminho, se faz um convite a olhar para a origem. E essa origem, muitas vezes, está no núcleo familiar, né? Uhum. Por isso que eu inicio falando da minha cidade, e saudando a minha origem, saudando a minha família, né? Então, a constelação, ela me convidou a como olhar para a origem, reconhecer da onde eu venho e poder fazer escolhas de como seguir e contar novas histórias, rever velhos padrões para poder seguir com novas histórias. Então, eu me aprofundei muito com as experimentações com a constelação familiar, em especial com a Adeli Ferreira, onde juntas também desenvolvemos um projeto que foi acolhido na Unipaz São Paulo, que é um projeto chamado Entrelaçando Histórias, Arte e Constelação, um trabalho voltado inicialmente para histórias de mulheres, onde a arte ela abre o espaço para que as mulheres possam contar as suas histórias e fazer delas matéria-prima criativa, e a partir disso o campo da constelação abre espaço para essas histórias que são contadas. Então fizemos algumas edições desse projeto e estamos juntas dialogando, né, mais trabalhos. Então vem, né, o teatro, vem a área da massoterapia, vem essa ressignificação de um olhar cuidadoso para a doença, vem um olhar de reconhecimento com a origem, e aí junto com todo esse percurso vem um trabalho autoral com grupos de mulheres também, um grupo artístico que hoje é o coletivo Amana, né? Nós temos um espetáculo chamado Amana, Histórias que Contam Mulheres, e trazemos e fomentamos a pesquisa autoral de entrelaçamentos de depoimentos pessoais com histórias arquetípicas, mitos do universo feminino. Então, todo esse processo, né, foi dialogando de que eu poderia e posso cada vez mais entrelaçar esses saberes, né, como a Mônica trouxe na entrevista que ela deu, desse entrelaçar saberes. E de que um saber não anula o outro, né? Ele pode somar. Junto com todo esse trabalho, eu também descobri uma habilidade com produção, né? Então, produzi junto com queridos amigos lá na minha cidade natal uma mostra de teatro durante 3 dias, uma fomentação cultural de grande potência que fizemos. Então, uma outra qualidade que se apresenta, que é uma facilidade de produzir, de estar junto, de pensar e de elaborar ideias e tudo mais. Então, e junto com isso ainda descobri um outro ofício que durante um período eu também trabalhei como recepcionista. E eu descobri como eu gosto de trabalhar como recepcionista. Porque receber é uma qualidade de ótima, é um benefício muito bonito, porque eu percebi que a qualidade que eu dou ao receber é a qualidade que me devolvem. Então, junto com isso, eu revisitei esse ofício que é o receber. Até porque nós fazemos isso o tempo todo, não é? E a partir do momento que a gente coloca isso como um ofício, parece que a gente descola, né, de uma qualidade que todo mundo deveria ter, né? E fazer tão bem quanto esses profissionais. Sim, não é? Sim, sim.
E foi uma experiência linda que eu tive no Espaço Florescer, também gosto de citar. Foi um trabalho muito bonito de poder revisitar as qualidades do receber, né? Então, aqui eu trago esses saberes que estão totalmente entrelaçados e eu chego no laboratório de convivência fortalecida com a minha natureza, né? E digo a Mônica, a ela, sim, Mônica, eu aceito trabalhar no laboratório de convivência, mas o meu vocabulário para aprender sobre justiça restaurativa passa por outros campos, né? Como fazemos, né? E aí ela diz, como ela disse aqui, né, na entrevista que ela deu, quando eu pergunto a ela, mas o que eu preciso, né? Quais são as vocações, quais são as profissões que eu preciso ter para trabalhar com os saberes da justiça restaurativa, né? E quando ela me diz, Vivi, você gosta de gente, você gosta de se relacionar? Eu falo, bom, tá aí um campo que me instiga, que me interessa, que eu tenho muita vontade de continuar aprendendo. Então você pode chegar no laboratório. Então foi assim que eu cheguei no laboratório, né, com esses saberes, e agora totalmente aprendendo os princípios que a JR, que é a Justiça Restaurativa, e que todos os princípios que irradiam do laboratório de convivência, né, que é essa possibilidade de entrelaçar os saberes. Perfeito, que delícia, né? Até porque, né, quando a gente pensa nesse grande desafio, né, da convivência, se a gente não trazer essa perspectiva desse entrelaçamento, né, de saberes e de um trabalho colaborativo, pensando na cultura de paz, que é o que a gente quer trabalhar, quer fomentar, quer divulgar, fica meio complicado, né? Porque as pessoas, elas discutem muito, né? Mas qual profissão eu tenho que ter? Eu tenho que ser um especialista da área da saúde, da justiça, né? Da segurança? Tem que ser todos nós, né? Tem que ser todos nós. Sim. E aí, pensando uma das coisas que a Mônica trouxe também, e que foi muito lindo e generoso de você compartilhar, sobre a história. Sim. Né? Eu acho que esse desafio da convivência parte disso, né? Do reconhecimento das origens, da história de cada um, né? Na valorização dessas histórias, para ver como que dá para fazer diferente daqui para frente, ou então trazer como modelo, como experiência, como aprendizado, para fazer melhor. Sempre. Acho que sempre é possível fazer melhor. Não é? Sim. Então, Vivi, muito obrigada. E estaremos novamente com a Vivi para ela contar um pouco mais, então, da prática, né? Dessa bela experiência, né? Do coletivo da Mana, né? E como pensar a partir dessa prática, né? Da arte, da gente poder contribuir, de fato, para que aconteça a justiça restaurativa, né? Muito obrigada, Cláudia.